foi para o seminário por incentivo de um pastor, né? Sim. E a gente estava até conversando antes sobre isso, porque muitas das vezes a gente não vê muito esse incentivo. Nem a gente fala, eu falo culturalmente no nosso país e até, eu acho que mais ainda no meio cristão, né? A falta de incentivo à leitura, ao estudo, como o William falou, às vezes a pessoa só vai estudar uma teologia se achar que tem a vocação para ser pastor ou não, né? O senhor acha que tem esse mesmo sentimento ou acha diferente? Ou depende muito também do ambiente que está inserido, né? Eu tive alguns professores que me incentivaram muito, né, para a leitura. E eu tive um professor, por exemplo, que ele não podia indicar livros. Eu sempre comprei muitos livros, desde cedo, no seminário. Sempre investia o pouco recurso que eu tinha em livros. Ele até brincava que ele podia indicar livro que estava eu lá comprando. E eu sou assim até hoje, né? Então, sempre gostei de ler e sempre incentivei, né, o pessoal por onde eu passei para ler também, né? Porque eu acho que isso abre um leque gigantesco, abre a mente, a gente cresce demais, não é? Esse processo onde você lê, onde você é pastoreado de forma indireta. Às vezes está lendo uma literatura, eu costumo dizer, gente, vocês vão pagar 30, 40 reais num livro, é um investimento muito pequeno, porque ali está a experiência de uma vida de uma pessoa, né? Sim. Então, é um investimento que vale muito a pena. E faço isso até hoje, né? A gente costuma ter séries de mensagens na igreja, onde a gente faz séries baseadas em livros, que é uma forma de incentivar as pessoas. Além de escutar aquela mensagem aos domingos, lê a literatura também, acompanha durante a semana. Então, sempre procuro fazer isso, 1, 2 vezes ao ano, desenvolvendo séries baseadas em livros, né? Que é uma forma de incentivar as pessoas, de fato, a lerem. E essa é uma característica dos pastores da Wesleyana ou é sua? Olha, eu tenho essa característica, conheço alguns colegas também que incentivam bastante seus membros a lerem. Mas eu acho que não é todo mundo, né, que tem essa característica. É, que eu imaginei. Cada um tem a sua forma de estar pastoreando, né? Eu tive o privilégio de me formar no seminário e 1 ano depois já lecionar no seminário, né? Começar a dar aula no seminário. Então sempre dei aula e sempre incentivei, então isso está em mim, né? É uma característica que eu tenho, né? De incentivar o pessoal para ler, para estudar, para pesquisar, enfim. Então acho que isso ajudou bastante. O senhor estava falando que escreveu os livros, conta um pouquinho pra gente dos livros aí, né? Trouxe o primeiro e o último. Exato. Eu tive uma experiência que foi muito preciosa. Eu participei de um retiro de pastores em Cuiabá, organizado inclusive por um pastor batista, e lá tive o contato com um livro do pastor Wayne Cordeiro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Na ocasião, esse pastor falou muito bem desse livro, eu comprei o livro. Eu me lembro que eu li esse livro em 3 dias, né? Mentores Segundo o Coração de Deus, do Wayne Cordeiro, que na verdade é um livro que ele incentiva você a ter um diário espiritual e a escrever, né? Aquelas impressões que você tem de um determinado texto das Escrituras. E eu li esse livro e comecei a criar esse hábito de todos os dias ler uma porção das Escrituras e escrever um diário, literalmente. E fiz isso por 3 anos ininterruptamente. Todos os dias escrevia um devocional daquele texto que me chamava a atenção. Pegava o plano de leitura da Bíblia, ia fazendo o plano de leitura, aí aquele texto que saltava a mente, eu parava, escrevia lá uns apontamentos, uma aplicação, escrevia uma oração e fiz isso durante 3 anos. E aí os livros começaram a nascer dessa experiência que eu tive, né? Então o primeiro livro que eu escrevi, Um Convite à Intimidade de Deus, foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele, na verdade, é um incentivo para que as pessoas tenham um diário, para que as pessoas leiam a Bíblia, escrevam. Foi essa experiência que eu tive. E os outros livros acabaram nascendo meio que automaticamente de todo esse conteúdo que eu comecei a produzir, né? Você escreveu quantos? 5 livros. 5 livros. 5 livros. Esse é o primeiro. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi em 2011. Um Convite à Intimidade Já de tem Deus. aí para quase 15 anos que eu escrevi essa literatura. E ele tem para venda ainda? Não. Nenhum dos meus livros eu tenho para venda hoje. Estão tudo esgotado. Que pena.
Nem para piratear, né? Brincadeira, gente. Na verdade, os meus últimos 3 livros, eu tenho ele na Amazon, né? Mas é em formato de digital. Ah, que é A pessoa digital. pode comprar, ler no Kindle. Sim. Mas esse livro, eu escrevi em 2011. Na ocasião, fiz uma tiragem de 2.000 livros. Foi um desafio gigantesco, né? Vender 2.000 livros é um desafio. Mas aí, conversava com os colegas e comecei a ministrar na igreja dos colegas Aí levava pra vendendo os vender. livros e tal. E os livros começaram a nascer dessa experiência, né? Eu tive 2 livros que eu escrevi, que eu pegava o que eu escrevia de melhor num semestre ou num ano, juntava os conteúdos e comecei a escrever livros assim. Mas esse que surgiu dos seus estudos lá, dos seus devocionais lá, foi só esse ou todos eles foram com essa base? Esse daqui foi o primeiro livro que eu escrevo para mostrar o valor de se estudar as escrituras, de ter esse tempo, de dedicar um tempo de qualidade, estudando, lendo e tal. Esse primeiro. Os outros 3 livros que eu escrevi já foram literalmente o resultado disso, né? Desse conteúdo que eu fui produzindo. E esse último livro, Graça Soberana, foi um livro que eu escrevi sobre Jonas, que foi uma série que eu ministrei em São Paulo, na Zona Norte. Esse último foi quando? Esse livro, ele foi em 2021. Eu acho que 2019 foi esse livro aqui que eu escrevi. Que foi uma série bem legal que eu desenvolvi em Jonas. E aí o livro acabou nascendo dessa série que eu ministrei lá no livro de Jonas.